A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, vai tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos fazer uma rápida meditação no texto de Daniel, capítulo 3 e versículo 25, que eu lerei para os senhores. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Com base nesta leitura, nós vamos aqui, queridos, analisar quem é o quarto homem na fornalha de fogo. Ora, os 3 sabemos que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto homem, ou este quarto ser, quem seria ele? Segundo a tradição cristã, este quarto homem é nada mais nada menos do que o Cristo pré-encarnado. Este ensino de que o quarto homem é o Cristo pré-encarnado, ele pode já ser encontrado na obra de Justino Mártir ou Justino de Roma. E a partir de Justino Mártir, até onde vai a minha pesquisa, não é isso? A partir de Justino Mártir tem início essa ideia de que o quarto homem é o Senhor Jesus Cristo em sua forma pré-encarnada. E de Justino Mártir para cá, então, podemos dizer que, se não todos, mas quase todos os pais da igreja, eles aderiram a essa ideia de que o quarto homem é, na verdade, o Senhor Jesus Cristo. E a questão é o seguinte, mas a gente lendo a Bíblia Sagrada, aqui eu pergunto aqui para você, você chegaria a essa conclusão de que o quarto homem na fornalha de fogo é o Senhor Jesus Cristo, se você não fosse ensinado assim? Em outras palavras, será que o texto sagrado, onde nós lemos, realmente está ensinando que o quarto homem é o Senhor Jesus Cristo? Será que o quarto homem na fornalha de fogo é o Mashiach ou o Messias? Pois nós resolvemos fazer este vídeo para analisar essa questão. E vamos ver o que nos dizem os vários comentários. Por exemplo, o Sanhedrin 95b diz que era o anjo Gabriel. O texto sagrado diz Bar Elahim, ok? No texto sagrado nós temos Levar Elahim como filho dos deuses. Literalmente traduzido, Var Elahim significa filho dos deuses. A expressão aqui está em aramaico, Var Elahim. E traduzida ao pé da letra, quer dizer filho dos deuses. Então o rei, ele diz o seguinte: eu vejo o quarto como um filho dos deuses, conforme diz realmente a tradução aqui que eu estou lendo aqui, Almeida, que diz: Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. É bem verdade que outras versões elas traduzem como um filho de Deus. Outras versões elas trazem filho de Deus. Com isso, esta versão que traz filho de Deus, além de eles traduzirem no singular Deus, eles ainda colocam filho com F maiúsculo, querendo com isso nos induzir que está em foco a pessoa de Jesus Cristo. Agora, a minha pergunta, ela permanece. Mas será que o texto sagrado está realmente ensinando que o rei viu foi o Senhor Jesus Cristo? Como eu já falei, o que diz a tradição judaica?
A tradição judaica, queridos, ouçam, a tradição judaica, a teologia judaica, ela é unânime em dizer que ali era um anjo. Conforme nós lemos no Sanhedrin 95b, lá diz que era o anjo Gabriel. E sem entrar no mérito se era Gabriel ou não, o certo é que era um anjo. E o que é que nos interessa mesmo? Embora eu tenha aqui puxado a tradição judaica, mas o que nos interessa mesmo é o texto sagrado. Quem é o quarto homem, de acordo com o texto sagrado? Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 3, versículo 28. Exclamou então Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Então, o texto por si mesmo ele já se autoexplica. O que o texto sagrado está dizendo é que aquele quarto homem era, na verdade, um ser angelical, era um anjo. Eu quero ler ainda aqui, de acordo com o texto que eu estou lendo aqui para vocês. Vejam bem, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, ok? E eu vou ler bem aqui até onde nos possa permitir. Olha o que a Bíblia, que ela tem um texto mais expansivo, que é de acordo com a Septuaginta. E olha o que ela diz aqui em Daniel 3,49. Quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama do fogo. Então vejam que a Septuaginta, porque esse texto que eu li aqui, na verdade ele está de acordo com o texto da Septuaginta, que é bem maior. Então a Septuaginta diz: quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama de fogo. Ok? Então, de acordo com o texto da Septuaginta e o texto aqui adotado a partir da Septuaginta na Bíblia de Jerusalém, aqui diz claramente que era o anjo do Senhor. Mas aí você, querido, você pode dizer: mas professor Nathaniel, não tem nenhuma contradição dizer que era Jesus Cristo com a expressão o anjo do Senhor. Porque, na verdade, o anjo do Senhor nas páginas do Antigo Testamento é Jesus Cristo. E aqui vai a minha pergunta para você. Será que o anjo do Senhor nas páginas do Antigo Testamento é Jesus Cristo? Te faço mais uma vez a pergunta. Será que essa interpretação, que é muito divulgada, que é muito conhecida, é verdadeira? Será que realmente o anjo do Senhor, que figura nas páginas do Antigo Testamento, é Jesus Cristo? Eu quero lhe dizer aqui, eu já até fiz um vídeo antes e vou repetir aqui a informação. De acordo com a minha pesquisa, com os meus estudos, o primeiro teólogo a afirmar que o anjo do Senhor, que figura nas páginas do Antigo Testamento, é Jesus Cristo, foi Justino Mártir. O primeiro. E de Justino Mártir para cá, quase todos repetiram essa ideia. Mas, pasmem, o Antigo Testamento jamais, guarde bem isso, o Antigo Testamento jamais associa o anjo do Senhor ao Mashiach. Repito, o anjo do Senhor que figura no Antigo Testamento, Malach, Yahvé, o anjo do Senhor, jamais é associado no Antigo Testamento com o Mashiach, ou com o Messias, ou como queira, com Jesus Cristo. Professor, mas o Novo Testamento, o que diz? Mais uma vez, pasmem, o Novo Testamento nunca, jamais associa o anjo de Yahvé, que figura no Antigo Testamento, com o Senhor Jesus Cristo. Jamais. E, a bem da verdade, eu quero logo aqui dizer para os senhores uma coisa. Aqueles que dizem que só existe um anjo que é chamado o anjo de Yahvé, eles estão equivocados, porque veja o que a Septuaginta diz em Daniel 3,58. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai e exaltai-o para sempre. Veja que aqui está anjos do Senhor.
Então não é apenas um anjo que traz esta alcunha, o anjo do Senhor, mas vários anjos. Vários são chamados anjos do Senhor. Então, anjos do Senhor ou anjo do Senhor aplica-se a mais de um anjo, a muitos anjos. Então, já cai por terra essa ideia de que apenas um anjo é chamado o anjo do Senhor e, por consequência, já que apenas um anjo é chamado o anjo do Senhor, então nós temos aí Jesus Cristo. Isso não é verdade. Primeiro porque, aqui de acordo com a Septuaginta, nós temos aqui Daniel 3,58, anjos do Senhor, no plural, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, ok, queridos? E a outra é que jamais o Antigo Testamento associa o anjo do Senhor a Jesus Cristo. Isso é uma ideia cristã que se iniciou, até onde vai a minha pesquisa, com Justino Mártir, na sua obra Diálogo com Trifão. Lá ele diz que o anjo de Yahvé, ou o anjo do Senhor, é uma aparição de Jesus Cristo. Professor, então isto é uma heresia? Não, nós não podemos também ir para este lado da infância, de dizer que todas as ideias que não são exegeticamente corretas são heresias. Não. Identificar o anjo de Yahvé com Jesus Cristo não é uma heresia, porém, exegeticamente falando, não é verdadeiro. Quem identifica o anjo do Senhor com o Messias, exegeticamente falando, está equivocado. Ok, queridos? Então, voltando aqui a falar no quarto homem. O quarto homem, ele também não pode ser associado ao Messias. Primeiro porque a própria Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro que o quarto homem é um anjo que foi enviado. Vou repetir aqui a leitura. Daniel 3,28. Exclamou então Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Então o texto sagrado diz claramente, queridos, foi um anjo que foi enviado, não foi o Messias. Até porque eu quero aproveitar aqui e dizer uma coisa para os senhores. Os judeus, até onde vai o meu conhecimento, a literatura judaica, o Talmud e outras obras judaicas, os Midrashins, ok? Os Targums, jamais eles fazem do Messias um ser angelical. Jamais. Essa ideia de que o Messias aparece nas páginas do Antigo Testamento como um ser angelical é uma ideia cristã. E é uma ideia cristã depois do Novo Testamento. Não é uma ideia cristã nas páginas do Novo Testamento. Se você quer saber como é que o Novo Testamento vê Jesus Cristo no Antigo, saiba que é muito simples. O Novo Testamento, ele vê Jesus nas páginas do Antigo Testamento como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você quer ver mais uma coisa, ver como é que o Novo Testamento vê a Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento? Eu vou ler aqui para você. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como um Filho único. E ainda o versículo 18, olha o que diz aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui nessa versão diz, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Mas outras traduções, a partir do grego, diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que agora está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então é assim que o Novo Testamento visualiza Jesus no Antigo Testamento como Deus, como o Deus único. Aquele Deus que figura nas páginas do Antigo Testamento, aquele Deus que formou Adão, aquele Deus que formou todas as coisas, aquele Deus que resgatou o pessoal lá do Egito. Enfim, o único Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento, esse único Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento, é entendido no Novo como sendo
o Verbo, como sendo o Filho. Então, é assim que o Novo Testamento interpreta o Antigo no que diz respeito a ver o Filho no Antigo Testamento. O Novo Testamento, quando olha para as páginas do Antigo Testamento e procura identificar o Filho, então ele associa o Filho com Deus, com o Deus único. Jamais, prestai bem atenção, jamais o Novo Testamento vai trazer essa interpretação de que o Pai é o Deus invisível, o Deus inominável, o Deus que não pode ser visto, o Deus que não pode ser tocado, e que, por outro lado, o Filho é aquele que pode ser tocado, aquele que pode ser visto, que é o Malach de Yahvé. Não, esse ensino, essa distinção de que o Deus eterno, Deus Pai invisível, mas o outro Deus, aquele Malach, é o Filho, esse não é um ensino nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Esse é um ensino dentro do cristianismo a partir dos pais da igreja, a partir de Justino Mártir. Saiba disso, se você não sabia, fique sabendo. O Novo Testamento ele é muito claro em identificar a Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Eu quero ler aqui para os senhores mais uma coisa aqui. Olha como é que Paulo chama Jesus. Veja bem, quando os autores do Novo Testamento querem encontrar Jesus no Antigo, como é que eles falam? Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 9:5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo aqui diz claramente que Cristo é o Deus bendito eternamente. Amém. Então, quando os autores do Novo Testamento querem ver Jesus no Antigo, eles o veem como Deus eterno, como Deus bendito, como o único e verdadeiro Deus. Essa ideia de que existe o Pai invisível e o Pai enviou o seu Filho invisível na forma de um anjo para se comunicar com os homens, essa não é uma ideia do Antigo Testamento e nem é uma ideia do Novo Testamento. Repito, essa ideia de que existe um Pai invisível, mas que se comunicou por meio dos homens com o seu Filho visível, e este Filho agora se comunica na forma de um anjo nas páginas do Antigo Testamento, isso não é uma ideia cristã. Não é uma ideia cristã dentro das páginas do Novo Testamento. É uma ideia que nasceu ali na patrística a partir de Justino de Roma, mas não pode ser encontrada no Novo Testamento. Mais uma vez aqui nós vamos ver como é que Paulo vê a Jesus no Antigo Testamento. Olha o que diz aqui 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Olha o que Paulo diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aqui, Paulo diz claramente, Deus se manifestou em carne. Ele não está dizendo que o anjo do Senhor se manifestou em carne, ou o Filho se manifestou em carne. E se ele dissesse, não tinha problema, mas a questão que nos chama a atenção é que ele diz, Deus se manifestou em carne. Então, queridos, quando os autores do Novo Testamento querem ver o Filho no Antigo, eles o veem como o próprio Deus, como o Deus incriado, como o Deus invisível, como o Deus que não pode ser apalpado, como o Deus que deu a lei, como o Deus que outorgou todas as coisas, como Deus criador de todas as coisas. Então vamos aqui voltar mais uma vez para o nosso comentário sobre o quarto homem. É isso que tem tudo a ver. Então o quarto homem na fornalha de fogo não é Jesus Cristo. No pensamento do escritor do livro de Daniel, ali era um anjo e não o Senhor Jesus Cristo. Nunca fez parte da mentalidade judaica ver o Messias como um ser angelical, como um anjo que descia dos céus de tempos em tempos e se comunicava com os homens. Eu desconheço esta ideia na literatura judaica ali do período do Segundo Templo, no Talmud. Eu desconheço.
Sinceramente, eu desconheço. E principalmente no Antigo Testamento, jamais o Filho é associado com um ser angelical. Então, eu quero aqui concluir este vídeo dizendo para você que o quarto homem na fornalha de fogo não é Jesus Cristo. É exatamente um anjo. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse ele, ok? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, ok, querido? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.